A ANAMUP realiza aqui em Salvador mais uma edição do Ciclo de Fóruns da Mineração. Depois do grande sucesso da primeira edição em Goiânia, Salvador cedia a edição Norte-Nordeste do ciclo ANAMUP de Fóruns Regionais dos Municípios Mineradores. O evento foi realizado na Fundação Luiz Eduardo Magalhães e foi aberto pela presidente da ANAMUP e prefeita de Lauro de Freitas, Bahia, Moema Gramacho. E dizer que é um prazer enorme recebê-los nesta noite, não só aqueles que são de Salvador, de Lauro de Freitas, do estado da Bahia como um todo, mas todos aqueles que nos abrilhantam com as suas presenças. E nós aqui estamos tratando apenas de duas regiões, a região Norte e Nordeste, mas de duas regiões de tamanha importância para o Brasil, uma região muito grande do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista do valor da sua população. A gente pode estar trazendo um assunto que talvez seja um assunto que não seja muito discutido pelos municípios. E aqui na Bahia, talvez, e também para o Norte e Nordeste, não seja um assunto que seja tratado no cotidiano. A mineração traz grandes riquezas, não só econômicas, mas a nível de desenvolvimento para o nosso país. E pouco se fala através dos municípios ou mesmo dos eventos municipalistas sobre essa importância da mineração. Moema acrescentou que a ANAMUP tem se destacado na luta pela distribuição mais igualitária dos recursos no Brasil e que é preciso dar maior atenção aos que exercem a atividade mineradora de forma clandestina. Precisamos garantir que haja efetivamente um controle dos clandestinos, porque acaba que não há qualquer responsabilidade pelo município, nem pelos munícipes, tampouco pelo Estado e pela União. Daí porque um dos grandes desafios nossos é como trabalhar essa fiscalização, seja por parte do município, dos estados e da União. A ANAMUP achou que era pouco tratar da questão tributária, da distribuição mais igualitária, da desconcentração de rendas da União, melhorando a qualidade dos estados e dos municípios, mas acima de tudo, a ANAMUP defensora dos municípios, defendendo os municípios produtores. Em defender os municípios produtores, não deixa de defender a maioria dos municípios do país e, portanto, a ANAMUP tem buscado tratar dessas questões. Quanto ao pré-sal, Moema Gramacho afirmou que a ANAMUP tem travado uma dura batalha. Tem tratado da questão da distribuição dos royalties do petróleo. Essa tem sido uma batalha dura nossa que temos enfrentado e a ANAMUP tem feito propostas, tem apresentado alternativas ao veto presidencial. Para nós, da ANAMUP, não basta derrubar vetos. Precisa ter feito uma proposta alternativa para que os municípios não ganhem e não levem. Precisa ganhar e levar. E a ANAMUP tem apresentado propostas concretas para garantir a melhor distribuição daquela riqueza, que é a riqueza do patrimônio nacional, que é o petróleo, não pode continuar sendo restrito a alguns. Além disso, a ANAMUP também tem se debruçado a questões relativas a alguns municípios e alguns estados, né, que em alguns estados têm sofrido com algumas ações de alguns governos. E, ao exemplo do que aconteceu no Ceará, nós conseguimos frear uma possibilidade de subtração de recursos para os municípios do estado do Ceará. Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de assuntos minerários do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, disse ser necessário ouvir todas as partes na criação do novo marco regulatório. Então, no nosso ponto de vista, é absolutamente necessário que se conheça, que se escute e que se leve em conta as justas reivindicações que os municípios têm na sua participação nesse importante setor do desenvolvimento brasileiro. Nesta cerimônia de abertura falou ainda a secretária da Casa Civil do Governo da Bahia, Eva Maria Chiavon. Ela destacou a importância do minério no momento atual de crescimento que vive o Brasil. É necessário, ele é fundamental para que a gente dê a velocidade na estratégia de desenvolvimento que o país precisa. O minério é um ativo fundamental porque em quase tudo tem e é necessário o minério. Nós aqui, a Bahia está construindo uma ferrovia da integração leste-oeste.
para vagões, para tudo é necessário o minério. O diretor técnico da ANAMUP e vice-prefeito de Salvador, Bahia, Dr. Edivaldo Pereira Brito, elogiou a iniciativa da ANAMUP na realização do Fórum de Salvador e ressaltou em sua fala que, a exemplo de outros países, o Brasil precisa devolver aos municípios os recursos que eles mandam para o Estado e a União. Defendo a federação que redistribui os recursos, como os grandes Needs dos Estados Unidos da América do Norte e como a Federação Solidarista da Alemanha. O Brasil precisa disto. A federação não foi feita para nós termos um estado de governo unitário. Ela foi feita para que todos tenhamos, portanto, de observar que o povo que mora no município e que, portanto, produz os recursos que vão para os estados e para a União, este povo precisa ter de volta aquilo que ele, portanto, contribuiu e, portanto, precisa ter uma vida com dignidade humana, precisa ter uma vida dentro de um Estado desenvolvido para o bem-estar social. Parabéns, portanto, Moema, de nos ter reunidos a todos para discutirmos esses temas por essa linha dos minerais e depois nós vamos para a reforma tributária. Nós vamos novamente, como fizemos 3 anos atrás, levar o nosso substitutivo para que essa reforma saia. Precisamos de desenvolvimento com bem-estar social e só a reforma tributária nos dará isso e impedirá que o vice-prefeito dessa cidade leve 1 hora e 20 minutos para chegar atrasado numa solenidade e ter que pedir desculpa. Na sua opinião, o que deve ser feito para melhorar o setor da mineração no Brasil? Em princípio, basicamente, pesquisar muito, tanto é que nós criamos uma bandeira na CBPM com o lema pesquisar a nossa bandeira. Nós na Bahia hoje estamos trabalhando em cima de 380 projetos mais especificamente. São em torno de 35 minerais diferentes. A CBPM, evidentemente, que não detém todo esse número de licenças. Nós estamos aí em torno de 1.200 licenças e estamos trabalhando em cima de 380, como já disse. Mas a nossa prioridade hoje é pesquisar. Portanto, a modernização da legislação ela tem que estar adequada a este projeto de desenvolvimento. Por exemplo, tem que repensar os prazos, tanto com relação à pesquisa e com relação à lavra, as questões de tratar a questão da inovação como estratégico, inclusive neste Código da Mineração, fazer com uma legislação amarre melhor as questões relativas à produção dos ativos ligados à mineração. Nós não podemos mais admitirmos que sejamos apenas exportadores de commodities. Como questões ambientais, os passivos ambientais e a mitigação ambiental que se faz, dado a natureza da exploração, que ela seja reinvestida, que ela seja tratada de forma muito clara e principalmente pelos municípios e pelos estados que ficam com o passivo ambiental. Quais benefícios que eventos como este trazem para os municípios mineradores? Não, esse evento é importante, como foi discutido agora na sessão de abertura, né? Nós vivemos um momento muito importante na mineração brasileira. Então, todo evento tipo esse é importante, ainda mais quando você tem um evento com os municípios, onde vai se discutir as questões de legislação em relação à mineração. Particularmente agora, nesse momento, é importante essa discussão, porque o país está vivendo uma nova proposta. Nós do governo federal estamos discutindo a elaboração, um novo marco regulatório para o setor. Então é importante que os municípios, que são a célula principal desse sistema, desse setor da economia, importante da economia brasileira, tenham uma posição definida sobre as questões relativas ao marco da mineração.